As lições da graça de Deus no Evangelho de Romanos. Boa noite. Graça e paz a todos. Em nosso último encontro, iniciamos o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Fizemos a introdução da carta e, hoje, iremos analisar o termo graça, que aparece na carta de várias formas. Como percebi algumas dúvidas dos irmãos sobre a palavra, vamos ver como ela aparece e qual é o seu significado. Nosso tema de hoje é Lições da graça de Deus no Evangelho de Romanos. Vamos ler primeiro Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra graça aparece nos escritos do Novo Testamento e, especificamente, nos escritos de Paulo, com significados diferentes. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Mas como podemos compreender o que é a graça de Deus? Vamos olhar para a carta aos Romanos e outros textos bíblicos. A graça é um favor ou cuidado de Deus em toda a história bíblica. Desde o livro de Gênesis podemos ver este cuidado de Deus. Quando o homem pecou, Deus cobriu a sua nudez. Um animal foi morto para cobrir o pecado de Adão. Este gesto já aponta para Cristo Jesus. Quando a mulher, Eva, tem seu primeiro filho, Caim, ela louva a Deus por seu cuidado. Quando nasce Sete, da mesma forma, ela glorifica ao Senhor. A graça é, simplesmente, o cuidado de Deus por nós. Assim, compreendemos que ela não foi merecida, mas é o favor dado por Deus, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque Deus é generoso. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Deus nos oferece a salvação de graça. Por exemplo, a graça de Deus também pode ser notada em outras circunstâncias, e não somente nas questões da salvação. A graça de Deus é um presente que justifica o injustificável. Paulo nos diz que o homem é indesculpável em Romanos 1, versículos 19 e 20, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Assim, a graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o mais odiado dos seres humanos, que perdoa o imperdoável. Deus dá a sua vida eterna ao que era condenado. Mas Deus, aplacando a sua própria ira através de Cristo Jesus na cruz, não fez isso ignorando o erro dessas pessoas, pois, se fosse assim, ele não seria justo. Jesus é a genuína revelação da graça de Deus entregue à humanidade, pois o erro da humanidade estava sobre a pessoa de Cristo, conforme Isaías 53. A dívida do ser humano foi colocada na conta de Cristo e quitada integralmente por ele.
O sacrifício de Cristo foi perfeito. Nesse sentido, a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Vamos olhar para a palavra traduzida no Novo Testamento por graça, charis, e o seu significado dentro do contexto. Primeiro, a palavra traduzida como graça vem de uma palavra grega que significa favor, bênção ou bondade. Podemos estender a graça aos outros, mas quando a palavra graça é usada em conexão com Deus, ela assume um significado diferente, pois graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de derramar sobre nós a sua ira devido aos pecados da humanidade. Isto é o cuidado de Deus a quem escolheu desobedecer, conforme foi a situação de Adão. Adão pecou, se escondeu, e Deus foi ao encontro dele mesmo sabendo o que aconteceu. Encontramos também no Novo Testamento outra palavra que possui o sentido de misericórdia, hélios, geralmente traduzida pela palavra graça por se ajustar melhor ao sentido pretendido no texto. Já no Antigo Testamento, a palavra traduzida como graça, indica um favor não merecido recebido de alguém que está numa posição superior. Ainda no Antigo Testamento, outro termo usado no texto hebraico para falar da bondade de Deus é hesed, entre pessoas que estão num relacionamento. Mas, sem dúvida nenhuma, palavra alguma é capaz de transmitir de forma completa o que de fato significa graça. Na verdade, o verdadeiro significado da graça só pode ser compreendido à luz da obra de Cristo na cruz. Deus revela seu amor por nós através da sua graça. Nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados e da desobediência de Adão, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer a salvação, mesmo o homem não fazendo nada para merecer. Desta forma, afirmo a minha posição de que o amor de Deus na cruz alcança os que creem no sacrifício de Jesus Cristo e o aceitam como seu Senhor e Salvador. Nós podemos ser libertos do poder do pecado. Em Romanos 6,14 lemos: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pois então, todos os que aceitaram a Cristo Jesus foram perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Só precisamos ter fé. A graça de Deus está sobre nós durante toda a nossa caminhada na vida cristã. Deus opera em nós através do seu Espírito, nos capacitando para fazermos a sua obra e nos dando discernimento para não pecar. O que sozinhos não conseguimos, mas se confiamos em Deus e nos consagramos a Ele, somos por Ele transformados. A graça de Deus também opera em nós quando erramos. Mesmo depois de convertidos, estamos sujeitos ao pecado. Quando Davi pecou contra Deus, ele experimentou a graça de Deus através de suas misericórdias. Quando nos arrependemos dos nossos erros, Deus nos perdoa e, através do Espírito Santo, nos restaura. Em Hebreus 4, versículos de 14 a 16, temos o exemplo do que fazia o sumo sacerdote no Velho Testamento para a intercessão do povo, e agora o ato do sumo sacerdote no templo é substituído por Cristo Jesus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Este ato de Cristo não significa que podemos continuar na prática do pecado sem medo das consequências, mas certamente a graça de Deus é grande misericórdia. Cuidado para não banalizar a graça de Deus. Romanos 5, versículos 20 e 21, nos diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda em Romanos 6, versículos de 1 a 7, Paulo nos diz: que diremos, então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Lembre-se que a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Antes,
ela nos livra do poder do pecado. Mas, infelizmente, muitas pessoas que um dia confessaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador têm confundido a graça de Deus. Alguns pregadores têm compreendido e pregado que a graça de Deus lhes dá poder de libertinagem. Saiba que os verdadeiros salvos conseguem discernir o certo do errado através do Espírito Santo de Deus. Certamente somos livres, porém não podemos usar a nossa liberdade como desculpa para pecar. Em Judas 1, versículos 13 e 4, lemos: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi pesquisada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que Deus nos ama, mas também é justiça. Deus não anula sua justiça pelo fato de agir de forma graciosa para conosco. Isto não significa que sua justiça fica insatisfeita. O convite de Deus aos pecadores através do Espírito Santo é o cumprimento de seus planos, pois seu amor se revela através da sua criação. Em Romanos 1, versículos 19 e 20, conforme já mencionado, lemos: Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Os pecadores são convidados a virem à fé e, repetidamente, eles recusam os seus convites, mas a justiça de Deus em condená-los é vista muito mais claramente. Paulo adverte que quem persiste na incredulidade está simplesmente acumulando ira para si, a ira de Deus. O coração humano está endurecido, assim como no tempo do profeta Isaías. O coração do homem é obstinado e está acumulando ira contra si mesmo para o dia do juízo de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Assim, podemos afirmar que a graça é o favor imerecido de Deus e a sua justiça é algo merecido, pois está ligada à nossa fé em Cristo Jesus. Paulo nos ensina que a graça de Deus é revelada progressivamente na Bíblia e é aprofundada ao longo da carta. Vamos ver os principais pontos e os versículos mais impactantes, seguindo a lógica do próprio livro. Todos precisam da graça de Deus porque todos pecaram. Paulo nos ensina que ninguém, nem judeus, nem gentios, consegue se justificar diante de Deus pela lei ou por boas obras, conforme Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para compreendermos a graça de Deus, precisamos entender que a justificação, ser declarado justo diante de Deus, é gratuita, pela graça de Deus, e vem pela redenção em Cristo. Não é algo que conquistamos, é um presente. Em Romanos, a graça contrasta com a lei, o esforço humano de encontrar o favor de Deus. Podemos ler em Romanos 4, versículos 4 e 5. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se a graça fosse por obras, seria pagamento de dívida por merecimento. Mas a graça é exatamente o oposto. Deus justifica o ímpio, o pecador, pela fé, sem que ele mereça. Em Romanos 11,6 diz: E, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. A graça abunda muito mais que o pecado. Um dos trechos mais belos e poderosos da carta está no capítulo 5, comparando Adão, que trouxe condenação, com Cristo, que trouxe graça. Em Romanos 5, versículos de 15 a 17, diz: Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque, se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A graça nos dá uma nova vida e esperança. A graça não para na salvação inicial, ela nos transforma e nos sustenta. Em Romanos 5, versículos 1 e 2, lemos: Justificados, pois, mediante a fé,
Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em resumo, a graça de Deus na carta aos Romanos é o favor imerecido que Deus oferece em Jesus Cristo. Ela revela nossa total incapacidade de nos salvarmos, declara o pecador justo gratuitamente pela fé, vence o poder do pecado, e nos dá vida eterna e uma nova identidade em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.